Você vai colocar para gravar, professor? Coloquei já, tá? Deve estar para entrar. Só um minutinho. Aí, pronto. Ah, agora foi. Então, bom dia a todos. A gente então vai começar, vamos dar início à segunda parte do mini curso, Introdução ao LaTeX. E o Matheus pode começar já. Ah, só lembrando que a gente já enviou o e-mail para o pessoal da lista de presença, tá bom? E aí, se caso alguma coisa der errado depois, pode chamar a gente, tá? Mas é isso mesmo. Pode começar, Matheus. Muito obrigado, Yasmin. Bom dia a todos. Vamos retomar um pouquinho do que a gente falou ontem. Na aula de ontem eu falei um pouco da parte textual, que é a parte que a gente escreve palavras tranquilas, um texto, negrito, tamanho de fonte, itálico, inserção de imagem, tabela. Falei um pouco da bibliografia, né, referências bibliográficas, acentuação, alguns pacotes que a gente utiliza com certa frequência em toda a programação. E no finalzinho da aula de ontem eu iniciei o modo matemático, né? Então, o modo matemático ele tem sua própria regra, diferente do modo texto, e tem a sua formatação dependendo do contexto que você está trabalhando. Então, por isso que existe o modo texto e o modo matemático. Então, voltando. Para utilizar o modo matemático, a gente temos que utilizar sempre esses três pacotinhos aqui, AMS Math, AMS Symb e AMS Text. Esses são os três pacotes primordial que você tem que colocar na sua programação para fazer qualquer coisa em matemática. Se você não colocar nenhum deles, vai reconhecer alguma coisa? Vai reconhecer. Ontem mesmo eu mostrei um exemplo super simples da integral, do exemplo, acho que do Carlos, que tinha perguntado, e eu não tinha definido o ambiente, e depois eu defini. O LaTeX, ele reconhece, assim, coisas básicas como integral, limite, letras gregas, pertence, não pertence, contido, não contido. Ele acaba reconhecendo a não necessidade do primeiro comando aqui, AMS Math e o AMS Symb. Porém, sempre acontece durante uma conta você ter que inserir alguma coisa que há a necessidade desses pacotes. Algum passo, algum símbolo que realmente vai exigir. Então, pela segurança, a gente pode sempre inserir que a gente não vai errar. É melhor você errar por excesso do que errar por falta. Então, tá ali, você vai usar em algum momento, o LaTeX ele já vai reconhecer e tá tudo simples. Então, seguindo. O modo matemático ele tem dois estilos. O estilo na linha, ou seja, mostre que o limite de x tendendo a zero desse negócio aqui é ln de a. Olha, quem não lembra disso, o Marcos me fez saber isso daí de decor e salteado. E tem aquela que a gente destaca centralizado, ou seja, mostre que o limite abaixo é igual aqui. Então, a gente tem a opção de escrever na linha uma fórmula ou escrever centralizado, que é a forma destacado. Isso serve para limite e tanto serve para integral, fração e tudo mais. Dúvidas, perguntas no momento? Então, seguimos. Tá tranquilo. O modo texto, existe duas opções para escrever. O cifrão, um único cifrão, então você vai abrir um cifrão aqui, um cifrão para fechar, e entre eles você vai digitar o seu texto matemático. Ou você pode usar o barra parênteses e barra parênteses. Abre um, abre o outro. Você pode usar tanto um, tanto outro que vai dar certo. Eu aprendi utilizando o segundo. Quando me ensinaram a primeira vez, me ensinaram com o barra parênteses. Mas também tem o cifrão, que fica a critério de você. Não tem algo certo e algo errado. E aqui eu escrevi algo mostrando como é que se usa, né? A fórmula de Euler dada por e elevado a 1 sobre
AI vezes π, mais 1 é igual a zero. É considerado uma das mais bonitas fórmulas matemáticas. E esse é o código. O resultado aparece embaixo. O chapéuzinho, o circunflexo, representa a potência. Eu coloquei entre chaves aqui, porque são duas coisas diferentes, o i e o π. Então, são mais de um argumento lá dentro. Então, você precisa colocar dentro dele. E aí, o resultado aparece aqui em roxo, que eu coloquei para vocês. Já o modo destaque, que é aquele centralizado, ele não possui a numeração. E se ele não possui a numeração, ele tem três maneiras de você fazer isso. Ou você coloca o colchetes, o barra colchetes, ou você usa o begin equation, mas com o equation com asterisco, ou você coloca dois cifrões. Aqui atrás a gente coloca um cifrão no modo texto, e para ficar destacado a gente utiliza dois cifrões. Então vamos ver isso aqui no Overleaf rapidamente para vocês. Então, vou escrever aqui. A fórmula de Euler. Vou escrever no modo texto, que é E elevado a I barra π mais 1 é igual a zero. Se eu compilar aqui, vai aparecer o texto aqui na sequência, a fórmula de Euler, aparece aqui à minha direita. E também posso escrever ela centralizada também. Então, E elevado a I barra π mais 1 igual a zero. Ó, mesma fórmula, a mesma coisa que eu escrevi acima, e depois a outra mesma coisa que eu escrevi abaixo. Voltamos. Se a gente quer escrever com numeração alguma fórmula, né, como aparece a numeração aqui, ó, 1, 2, 3, 1.1.2, na apostila também tem essas escritas, né, para mostrar para vocês, a gente utiliza o ambiente begin equation, iniciando a equação, finalizando a equação. Só tem que tomar uma observação do seguinte: quando utilizamos o ambiente equation, você não pode deixar com folga esse último equation aqui. Então você tem que deixar assim a fórmula aqui e logo abaixo o final dela. O que eu estou querendo dizer é isso daqui, ó. Vamos usar esse aqui mesmo. Assim a fórmula vai dar corretamente. Se eu deixar assim, vai me dar um erro, porque vai acusar o erro aqui, e ele não gosta, né? Ó, tá vendo que já tem um xizinho aqui no próprio Overleaf? Ele fala que esse xizinho é o erro, que está tendo um erro. E mostra também aqui que você possui erros. E para solucionar isso, ó, você tira automaticamente o que está mostrando em xizinho aqui, já some porque você corrigiu o seu erro utilizando o Begin Equation. Então, tudo que você fizer dentro de um equation, ou outro ambiente matemático, você tem que fazer assim. Iniciar ele, colocar a sua fórmula, né, o texto matemático que você deseja, e ficar com o end equation logo abaixo. É desta maneira que temos que escrever utilizando o equation. Aqui tem um exemplo, né? A fórmula de Euler é dada por... Coloquei aqui uma referência, né? Para chamar ela lá na frente. Ó, a fórmula de Euler é dada por isso, ver 1. Ou seja, eu estou referenciando isso daqui. Às vezes a gente quer fazer alguma demonstração, marcar alguma coisa, a gente marca. E no meio de uma demonstração, principalmente quando a gente demonstra por indução, a gente coloca hipótese de indução, essas coisas.
e pede para que o leitor, durante a sua demonstração, volte lá para analisar qual que é a sua hipótese, né? Ou alguma substituição que você terá que fazer, e você encontra isso. Alguns elementos simples, né? Ou seja, o que acontece dentro do modo matemático? Letras latinas, A, B, X, Y, Z. Ela fica assim, ó. Parece que é um itálico, né? Mas não é. É só o modo matemático. A, B, X, Y, Z. Letras gregas minúsculas, então alfa e delta. Então a gente tem aqui alfa e delta minúsculos, que tem que vir junto dentro do modo matemático. Letras gregas maiúsculas, então, ou seja, o O do ômega maiúsculo e o D do delta maiúsculo, também é famoso por discriminante da equação do segundo grau, ou variação de Y, variação de X, variação de temperatura, enfim. Outros símbolos, né, que a gente pode encontrar, que é infinito, existe, e o vazio, o var nothing. Esses são alguns dos símbolos mostrados aqui na apresentação. Aí eu coloquei aqui um comentário para vocês, né? A apostila que eu disponibilizei para vocês, na página 21, e apêndice A da própria apostila, tem todos os símbolos disponíveis, junto com o código, ou seja, tem as letras gregas, tem comandos de existe, infinito, sei somente C, tem tudo explicadinho lá. E também, caso vocês queiram, também existe uma página na internet, né, o CETAN, né, que é onde a gente vê tudo de LaTeX de símbolo, que é esse aqui. Digite isso daqui, ó, Comprehensive LaTeX Symbols List CETAN. Vai aparecer isso daqui e fica à vontade para usar e abusar dos símbolos. Modo matemático não é itálico. Por quê? Se eu colocar entre cifrão o texto todo diferente, ó como que fica. O texto vai ficar tudo junto. Ele vai ficar um do ladinho do outro. Parece que você escreveu um produto de letras, mas na verdade não. Se você quer escrever esses espaços aqui, você tem que utilizar dentro do modo matemático alguns espaços, que é do modo texto, que você consegue escrever texto todo diferente. Dúvidas? Não. Relações binárias, então vamos ver algumas. Também deixo também na mesma página que eu citei anterior, né, da página da internet, tem todos os símbolos, e também na apostila que eu mandei, na página 53 do apêndice A. Igual é igual, menor, menor, maior, maior. Barra in existe. Aproximação é esse aqui. Contido, contém. Diferente, menor, igual, maior, igual. Aí aqui a gente tem o not in, que é o não pertence. Esse sim que está aqui, ele é de equivalência, né? Então você tem um sistema linear ou uma matriz, é o sistema equivalente àquele. Esse subset EQ e o subset, alguns professores da universidade, eu falo isso porque eu presenciei isso na USP, né? Eles utilizam esse comando para citar o não contido e esse outro aqui de baixo, o não contém. Mas o próprio LaTeX ele tem o comando do não contido e o não contém, que é esse aqui ao lado, ó, que você já pode utilizar ele também com esse comando aqui. Aí você precisa utilizar os pacotes que eu citei, a AMS-Math, a AMS-Scive ou a AMS-Text. Este barra mid que está aqui, ele é aquele mid do que? 2, né, lá da aritmética, né, quando a gente aprende divisibilidade, né, 2 divide tal número. E este nmid está querendo dizer assim, 3 não divide 4. Pronto, é isso que está querendo dizer. Aí, se você quer escrever como a gente escreve na lousa, menor igual ou maior igual, a gente utiliza o comando lexlent e o jexlent, que fica com aquele tracinho mais fofinho, como alguns professores e alunos didáticos gostam de utilizar. Aí fica
a critério de vocês utilizando. Operadores. Também deixei aqui onde a gente pode encontrar mais símbolos. Então, mais ou menos é PM. E se a gente quer menos e mais, MP. Divisão, div. O C-dot, ele é o pontinho de multiplicação. O O-dot, não sei se todos que estão aqui no curso já aprenderam, já tiveram a disciplina de álgebra, que é grupo, corpos, anéis, estruturas algébricas. Em estruturas algébricas, a gente pode definir vários operadores de diversas maneiras. Então, eu já encontrei com O dot, com O plus e O times. Esse O times aqui a gente utiliza bastante em engenharia elétrica para representar que isso daqui é uma lâmpada. Mas também na matemática a gente pode utilizar como um tipo de operação. Aí aqui a gente tem o cap. O cap ele serve para intersecção e o cup serve para união, reunião. O barra times, ele, como eu mostrei ontem, a gente utiliza ou para multiplicação ou a gente utiliza para falar a matriz é do tipo M por N. M linhas por N coluna. Este barra 7 menos aqui a gente pode utilizar para falar de divisão. Alguma coisa assim, se for quiser usar, mas não recomendo. E, enfim, existem outras finalidades. Delimitadores. Delimitadores a gente utiliza para quê? Então vamos lá. Parênteses. Pode ser, dentro dele, pode ser uma fração. Dentro dele pode ser uma matriz, se a gente realmente precisar. Esse módulo aqui, né? Existe um comando só para módulo, mas eu estou utilizando a barrinha mesmo que fica ao lado do Z, né? Para você colocar um módulo. E tem, que é o comando aqui, barra módulo, existe esse aqui. E tem esse daqui que representa a norma, né? Que é a norma do vetor ou outra coisa que a gente possa querer. E se a gente quiser falar de produto vetorial, a gente utiliza esse comando aqui, que é uma outra notação de produto vetorial. Temos aqui os colchetes. L-brace e R-brace significa as chaves. Dúvidas, pessoal? Seguimos. Acentos. Algumas coisas interessantes que a gente pode utilizar, como chapéuzinho, né? Se a gente quiser colocar um circunflexo nele, dar nome a ele de alguma função, alguma coisa. Então, barra het. Vetor, barra vec. E quem já teve aqui equações diferenciais, pode observar que tem a equação do tempo, que você coloca um pontinho em cima, né? Então, você está falando que isso aqui é uma EDO, pode ser com um pontinho em cima. Wide hat, que é chapéu, vamos colocar assim, um pouco maior. E tem o tidal, que é o tio, o bar, que é só uma barrinha, e o dot. E tem todo esse. Temos outras opções também. Dar nome a alguma coisa. Por exemplo, x, eu estou chamando ele de t. Então eu utilizo under brace. Como que eu vou fazer? Dentro das chaves, eu vou colocar o texto onde vai receber a chave. E na sequência, se é under brace, eu tenho que colocar o underline e a palavra que eu quero. A letra ou o nome, independente do que for. E se eu quero over brace, né, representar acima alguma coisa para não ficar poluído o texto, eu utilizo o comando do over brace e coloco o acento circunflexo. Caligrafias. O LaTeX tem alguns comandos que você pode utilizar para letras, que são as fontes matemáticas. Então, já tem alguns comandos já dentro daquele AMS Text, que são Mathcal. Aí você digita a letra. Geralmente a gente utiliza as letras maiúsculas para representar alguma coisa. E temos aqui o Franctour,
É só você digitar e aqui tem a opção, né, como que vai sair no documento. Na apostila também eu mostrei esses exemplos para vocês também. E estou mostrando nos slides também. E aqui temos duas opções. A opção que eu mostrei para o professor Marcos agora de pouco, antes de iniciar o curso, sobre o conjunto numérico, eu utilizo esse tipo de letra aqui, ó, o double stroke, que é o MathDS. Esse MathDS eu tenho que utilizar o pacote, eu tenho que carregar lá no preâmbulo do documento o DS Font, que vai aparecer essas letrinhas aqui. Normalmente, né, estamos acostumados a encontrar em livros matemáticos os conjuntos através dessas letras aqui de cima, ó. Blackboard, bold, que são essas aqui em cima onde eu estou mostrando com o mouse. Mas aí fica gosto de cada um utilizar essa para representar os conjuntos numéricos e essa daqui para representar os conjuntos numéricos também. Cada um tem um gosto diferente, fica a critério. Eu acho que o de baixo, na minha opinião, ele fica mais próximo do que nós escrevemos na lousa. Então, eu acabo utilizando mais ele. Dúvidas? Seguimos. Algum tipo de flechas, que, como eu falei para vocês ontem, sobre o sei somente C. Olha aqui. /to é a mesma coisa que right arrow, ou seja, é flecha para a direita. Uma abreviação desse right arrow é você escrever o /to. Por que /to? Quando eu mostrei aqui atrás esse limite aqui, esse limitezinho aqui, ó, x tende a zero, esse tende a zero, que é essa setinha direita, é o /to ou o right arrow. Então, você pode escrever ou /to ou right arrow, que vai funcionar do mesmo jeito. Agora, se você escrever right arrow com um R maiúsculo, o que vai acontecer? Vai ser o sinal de implica. Então, esse aqui está dando implicação na sua sentença. Implica em algo, está acontecendo alguma coisa. Ou pode ser a ida de uma demonstração, ou a volta de uma demonstração, enfim. E aqui tem o sei somente C. Esse aqui eu coloquei a abreviação dele, que é o IFF, que está a abreviação de sei somente C, o tamanho maior dele, porque a gente pode ver aqui embaixo o sei somente C do tamanho menor. O nome completo do sei somente C, sem esse IFF, ele é /long left right arrow. Esse é o tamanho do comando original dele. Mas no próprio text criaram já uma abreviação para ele, que é o IFF. E se você digitar esse IFF no Text Studio, ele automaticamente já vai mostrar para você o autocompletar dele. E também acho que no Overleaf faz a mesma função. Aqui a gente tem o Maps To, temos o Left Arrow, que é a seta para a esquerda, temos o Long Right Arrow, enfim, aqui temos algumas opções para vocês se divertir. Índices e expoentes. Observe uma coisa. P elevado a 2, a gente chama de P quadrado. Você pode representar o P quadrado sem ter a necessidade de colocar as chaves. Você pode fazer isso. Mas se você quiser colocar chaves também, você pode, não é errado. P quadrado de índice n, ou seja, isso daqui também existe e você pode escrever tanto com as chaves e tanto sem as chaves. Agora, se eu quero fazer o seguinte, P underline N underline K. Por que aparece o erro aqui? Porque o que acontece se eu digitar dessa forma que está aqui, né? Vamos
visualizar um pouco aqui. Se eu digitar P, underline N, underline K, o que vai me acontecer? O que eu quero é que seja P, underline N, de índice K. Ó, ele nem considera, ele nem chega a dar erro. Ó. Ele já me dá um erro diretamente aqui. Por quê? Eu não consigo escrever, ele não está reconhecendo o que eu quero dizer. Para isso, eu tenho que colocar isso aqui tudo dentro de uma chaves. Agora sim ele vai reconhecer o que eu quero dizer. Que está exatamente aqui. P, índice, quer dizer, sobrescrito, né, underline, N, underline K. É isso que acontece. Por isso que deu esse erro. E a gente tem que escrever desta maneira aqui. De toda forma, eu sempre recomendo, e para todos, não importa qual é o expoente ou não importa qual que é o índice que você vai utilizar, seja A1, X1, X2, XN, sempre coloque dentro de chaves, porque assim você tem esse hábito, você nunca vai ter o erro de esquecer alguma coisa, principalmente chaves, underline ou circunflexo para falar de potência, e você vai ter a escrita correta. Eu sempre aconselho, fica a critério. Somatórios e integrais. Então, aqui a gente tem uma integral no modo destacado, então ela está bem centralizada. E tem uma pergunta do Mauro que a gente vai responder, acho que daqui uns 2 slides, que ele me fez antes do curso começar. O comando de somatório é o /sum, underline. Dentro dele, você vai colocar o seu limite inferior, porque começa, né, underline, e o circunflexo é o seu limite superior. Aonde vai? Vai de onde começa em 1 e vai até o infinito. Da onde? A sua expressão, né? 1 sobre n quadrado é igual a π quadrado sobre 6. Integral, a mesma coisa. Você tem uma integral definida aqui, que vai de 0 a π, da função seno de x dx é igual a 2. Fração. Olha aqui o que o Mauro perguntou. Estilo em linha. Estilo em linha é o /frac, que é o A dividido por B. E o estilo destaque, observe que ela está no modo um pouquinho maior, esta fração. Então, A dividido por B. Quando eu uso os meus colchetes ou os meus 2 cifrões, o meu texto de fração, Mauro, eu posso utilizar o /frac normal. Por exemplo, na hora que eu compilo isso, olha o resultado que me aparece. Sabemos que a fração 1/2 mais 1/3 é igual a 5/6. Isso está em linha. E, teoricamente, parece que está no modo... As minhas frações estão pequenas. Mas, se eu quiser escrever isso no modo destacado, eu posso. E ficaria como? Vou escrever um espaço um pouco maior aqui. Eu posso escrever, Mauro, ó, do mesmo jeito utilizando o frac, porque ele vai já está reconhecendo que é o modo destacado. E o modo destacado, ele dá aquele up
em tudo que você escreve do modo linha. Então, automaticamente já ficará centralizado e destacado, tipo maior, vai estar avantajado. Ó, observe, olha a diferença de um aqui em cima e olha a diferença do outro aqui embaixo. Aí, o defrac, que é o que você viu na minha programação, é como se eu quisesse escrever aqui. Ó. Se eu colocar o defrac, está falando destaque a minha fração. Então, ou seja, eu vou deixar a minha fração aqui em cima do mesmo jeito que eu deixei a minha fração aqui embaixo. Observe. Ó, a fração aqui de cima, que eu acabei de adicionar o defrac, fica exatamente igual se eu tivesse escrito com ela dentro do ambiente destacado. Tirei sua dúvida, Mauro? Tirou sim, professor. Bem interessante, né? Fica a critério, mas para escrever no modo linha, essas coisas, existem outros comandos, tá? Para você escrever igual receita de bolo, 1/2, sabe? Existe um comandinho para isso. Então, aí você não precisa escrever sempre no modo destacado para não ficar distorcido o seu texto. Mas também fica a critério também. Raízes, eu mostrei ontem, né, para vocês, né? Temos square root, que é a raiz básica, a raiz de x. E se eu quero uma raiz de índice n, eu coloco o argumento antes, né, em colchetes, e coloco qualquer valor. Nome de funções, vamos lá. Cosseno é cos, ln, ln. Determinante, det. Limite, lim. Seno, sin. Log, log. Seno hiperbólico. Limite inferior. Limite. Acho que esse daqui é o limite do inferior, mas é o ínfimo, não lembro. Se o Marcos puder corrigir, ele me auxilia aí. Tangente, ele é tan. Exponencial. Cosseno hiperbólico, e aqui a gente tem o limite superior. Não existe o comando o /100, então a gente tem que definir um novo comando, new command. Aí você digita dentro da primeira chaves, que é o /100, que é o comando que você vai utilizar na sua programação. E o segundo é o que você vai escrever na hora de compilar. O nome do meu operador, ao compilar, vai ser 100. Então, eu vou digitar /100 e vai aparecer 100. É isso que vai acontecer. O /sim vai continuar existindo normalmente. Então, aí você fica a critério dessas mudanças. Como que eu escrevo o limite? Então, vamos lá. O /lim do limite, underline, o x tende a 0, normal. Então, eu utilizei o /to para não ter que escrever right arrow. Temos aqui a fração, né, como eu estou escrevendo no modo destacado. Então, fica fração, numerador /seno de x, dividido por x é igual a 1. Dúvidas, pessoal, nesse nome de funções aqui, o exemplo que eu dei? Seguimos. Matrizes. Quem quer utilizar matrizes? Na apostila, eu acho que está no capítulo 2 ou no capítulo 3, não me recordo. Eu mostrei para vocês como que eu fiz uma matriz de um jeito diferente. Mas também existem outros jeitos diferentes, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, você tem matriz sem os delimitadores. O que eu estou falando de delimitadores? Sem parênteses e sem colchetes, que são os comuns. Se eu quero matriz com parênteses, então eu utilizo P matrix, que são esses parênteses. Se eu quero matriz com os colchetes, eu utilizo B matrix e coloco toda a minha matriz lá dentro. Se eu quero uma matriz que seja com chaves, assim, eu utilizo o B maiúsculo. Se eu quero o módulo, que é o determinante dele, eu utilizo o V. E se eu quero a norma, é o V maiúsculo, já faz. E se eu quero uma matriz do tipo 2×2, eu utilizo o small matrix. Exemplos.
Então aqui eu tenho uma matriz feita com colchetes, eu poderia colocar o P para fazer ela com parênteses. Observe que as minhas entradas aqui, ela segue a sequência de Fibonacci, né? Então, eu fiz ela rapidinho, só para um exemplozinho. Este e-comercial, como eu citei no começo do curso de ontem, ele tem a função de... O e-comercial, ele utiliza para separar as colunas da tabela. E também o e-comercial, ele serve para separar as colunas da minha matriz. Então, eu coloco 1, e-comercial, 1, e-comercial, 2. Então, eu tenho primeira coluna, a segunda coluna, terceira coluna. O barra serve para você ir para a segunda linha. Então, você coloca 3, e-comercial, 5, e-comercial, 8, barra. E assim segue a vida. Você pode fazer essa matriz do tamanho que você queira e fica a sua decisão. Agora, se eu quero fazer uma matriz agora do tipo 2 por 2, eu tenho que definir o quê? Eu vou escrever ela no modo linha. Então, eu coloco aqui um cifrãozinho, coloco barra left, ou seja, o colchete à minha esquerda, e eu vou abrir o Begin Small Matrix. Aí eu digito a minha matriz 2 por 2, 0 e 1, menos 1 e 0, e fiz aqui. O resultado apareceu com o negativo faltando aqui na linha, mas tudo bem. E fica desse jeito. Você pode escrever desse jeito, só lembrando, se você abriu o left aqui, você tem que fechar ele no right aqui embaixo. Dúvidas, pessoal? Então, seguimos. Equações alinhadas. A gente pode alinhar as equações também, deixar igual embaixo de igual, sinal de soma embaixo do sinal de soma, coeficiente, né, esses B's, C's, tudo um embaixo do outro, é possível. E a gente tem algumas opções. Begin align. Então, a gente utiliza aqui o align, que é de alinhar. Então, você tem A1, E igual a B, underline 1, mais C, underline 1, ok. Na linha de baixo, o que eu estou querendo dizer? Este e-comercial aqui, dentro do meu ambiente matemático, está fazendo com que o meu igual fique embaixo do meu igual, e o que está atrás também A1 e A2 também ficarão alinhados. E aí, tudo que vem depois seguirá a ordem normal. Neste caso, o meu align aqui, eu pedi para ser com numeração. E observe que eu coloquei o barra no number. Eu não quero que apareça a numeração desta equação do A2 aqui embaixo. Então, eu posso tirar a numeração dela, utilizando ou o comando no number ou no tag. O tag também representa a marcação. No final tem que ter sempre o end align e segue a equação. Aí você pode colocar ekref, que representa 2 aqui, que está representando aqui embaixo. E tudo funciona. Dúvidas? Turminha? Não tem nada não, professor. Tranquilo. Então, seguimos. Se eu quiser centralizar também, a gente pode centralizar. Agora eu utilizei outro comando, né, que é o barra getter. Que esse aqui ele já deixa alinhado de outra maneira, né? Ele deixa centralizado. O alinhado eu tenho que utilizar o e-comercial, e o centralizado, ele centraliza somente os sinais que tem aqui. Então, igual esse aqui, vai centralizar os outros. Como o A1 tem uma equação um pouquinho menor que a equação de baixo, infelizmente acaba ficando assim. Mas isso vai do gosto de cada um de vocês para querer utilizar o ambiente matemático. Se quiser utilizar só o equation, ou só o equinarray, o getter, o align, o fleck no, enfim, existe uma variedade de ambientes matemáticos para escrita. Fica a gosto de cada um. Número ou não, a decisão é com vocês.
Com numeração, equation, align e getter. Sem numeração, é os mesmos comandos utilizando quem? Asterisco. Aqui eu posso utilizar a numeração também, colocando barra tag e colocar o número que eu quero que apareça. E se eu não quero que apareça nada de número, eu só tiro esse comando aqui e deixo assim. Ó. Dúvidas até aqui, pessoal? Não. Não, professor. Então, agora a gente começa a falar do modo Beamer. Vamos falar de apresentação de slides. A apresentação de slides tem os mesmos comandos do modo texto. Já começa aí. E todo Beamer, você tem que definir a classe dele. Quem é a classe do Beamer? Do documento, então, é Beamer. Todo documento não começa com Document Class? E você digita lá Article, Book, Letter, você vai digitar Beamer. Logo ele vai entender que precisa falar de slide. Os pacotes instalados anteriormente. Diga. O Carlos quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Bom dia, tentei abrir o microfone, mas não funcionou. Você está me ouvindo? Alô, não estou ouvindo nada. Estamos sim, pode falar, Carlos. Tá. Você não está ouvindo, Matheus? Agora estou. É que ele, eu ouvi ele. Eu queria saber se pelo slide anterior, na edição da equação, se dá para mexer no tamanho da caixa do índice. Porque o índice ele só foi colocado um pouco abaixo, mas ele está com o mesmo tamanho de caixa da letra principal algébrica, né? Como assim o tamanho da caixa do índice? Não dá para escrever o 2 menorzinho na oitava série, por questão de didática, a gente sempre fala para eles para escrever esse númerozinho um pouco menor do que o número principal, o índice. Ah, tá. Você fala... O tamanho do índice, da caixa do índice, a caixa escrita. Mas está falando isso daqui, né? Ó. Posso estar errado ou me corrija. Isso aqui? Carlos? Yasmin, o Carlos está aí? Eu tô achando que seu microfone não tá pegando, Carlos. O microfone está com defeito, já percebi. Assim funciona? Agora está funcionando. Sim, agora sim. Tá, eu já descobri, ele estava dentro do bolso, ele foi para a máquina de lavar, o fone funciona, o microfone parou de funcionar. Esse número 2, não dá para escrever ele um tamanho um pouquinho menor? Tem como definir isso no programa? Nunca vi isso acontecer. Não sei se eu adicionar um pacote aqui. Quem teve álgebra linear com a professora Josimeire, talvez ela usou o livro do Elon, um livro de capinha cinza. E aí, ó, fica um pouquinho menor que a outra escrita. Tá vendo que a fonte matemática já mudou um pouquinho? Tá igualzinha do livro do Elon Lages Lima. É a melhor opção que você tem para esse momento, Carlos. É utilizar o pacote Euler, que é do livro do Elon. É o único, Tá legal, obrigado. É o único jeito que eu conheço. Inclusive, tudo que você usa do modo matemático, até minhas integrais aqui acima mudaram, né? Uhum. Então, Ficou mais bonito. Fica a gosto. É gosto de cada um. Tá legal, obrigado. Tá bom? Bom, a gente sabe que toda apresentação de slide você tem a folha de rosto. Do mesmo jeito que você tem no PowerPoint, você tem temas, você também tem temas também no PowerPoint. No PowerPoint você também tem no Beamer. Inclusive, esse tema que eu estou utilizando aqui, ele é tema azul. Eu poderia colocar tema amarelo, tema verde, vermelho. Quando eu fui para o CONICT, que é o congresso que existe do Instituto Federal, eu desenvolvi um template na cor verde, que como eu estava dentro da universidade, eles me deixaram
criar uma cor. Então eu pensei, vou criar na cor verde, colocar o símbolo do instituto que eu estudo e do evento que eu tô. Consegui criar a cor verde, mas você pode criar a cor rosa, pode criar uma mescla de cores, né? Desde que você tenha a tabela de RGB, que é a cor verde, vermelho e azul, você pode modificar as porcentagens e vai dar uma nova cor para a sua apresentação. Você tem overlays, que são aqueles... Oi, Yasmin. Eu achei legal essa parte de baixo que você deixou no slide, no pé dele. Escrito o seu nome, o tá. curso. Achei bem legal. Isso daqui, Yasmin, é do tema que eu estou utilizando. É do tema que eu estou utilizando, que é esse azul aqui. Mas existem outros temas, não sei se você já teve algum outro professor que deu aula de slide com o Beamer, dessa maneira aqui, com outras cores, né? E tem aquelas opções que não tem, né? Tem aqueles temas que não tem essa barrinha aqui embaixo. Eu já coloco, que é para mostrar realmente meu nome, o nome do curso, a data de hoje, quantas páginas tem o meu slide, né? Tem 90, e eu estou no slide 71. Isso aqui é uma coisa que eu gosto, acho importante para quem está assistindo uma apresentação e acompanhar junto. Mas obrigado pela... Sim, é bem legal. Eu gosto de mexer com slide e eu não conhecia esse formato. Eu não lembro, eu sei que no PowerPoint tem como fazer isso. Eu não me lembro como que faz. Marcos, você lembra como que faz isso no PowerPoint? Eu acho que o professor deve estar um pouco culpado. Não, tudo bem. Então, enfim. A mesma coisa Mas que o obrigada, viu? Não, por nada. A mesma coisa que o PowerPoint faz, colocar aqueles efeitos de transição, né, de um slide para o outro, o Beamer também faz isso. Dá para você colocar aquele efeito de glitter que vai aparecendo, do meio para a borda, do centro para cima, enfim. Dá para fazer isso. Eu coloquei uma tabela, se não me engano, na apostila com todos os efeitos que acontecem. Mas lembrando, quem utiliza o Windows e você vai utilizar algum efeito de transição, na hora que você compila e gera no PDF, ele não vai aparecer no seu editor. Ele só vai aparecer o efeito de transição quando você abrir o PDF mesmo. E no Windows acontece o sistema de travar. Então, na hora que você clica do slide 1 para o slide 2 e você tem um efeito de transição, ele pode travar. Agora, quem usa Mac e quem usa Linux, você pode colocar o efeito de transição normal e ele vai, na hora que você pular para o próximo slide, vai aparecer o efeito numa boa e não vai travar. Infelizmente, temos essa inconsistência, essa diferença entre os sistemas operacionais. Mas dá para ver do mesmo jeito, mesmo com a lentidão do Windows, alguma coisa, dá para ver. Ele permite ficheiros para impressão, então toda essa apresentação que eu estou passando aqui, você pode imprimir ela, não tem nenhum problema. E o slide é criado dentro do ambiente Frame. Frame que vem da tradução do inglês quadro. Primeiro slide, né, que é a folha de rosto. Alguns comandos obrigatórios para a folha de rosto. O título. Sempre o título tem que ser obrigatório entre as chaves. Yasmin, o que você acabou de falar para mim, né? Que você gostou desse finalzinho aqui, desse rodapé. É exatamente o que eu estou mostrando aqui, né, neste slide. O título do meu mini curso é Introdução ao LaTeX, que está lá em cima, né? Que é a folha de rosto. E esse título opcional que está aqui, eu escrevi o quê? Mini curso de LaTeX CMATED 2021. Este opcional aparece aqui, ó, centralizado. O autor apareceu o meu nome escrito por inteiro, Matheus Machado Garcia, lá na folha de rosto.
E o opcional é Garcia,MM, que é o meu nome completo, que eu deixo ali. E aqui, se você quiser escrever, né, instituição, a minha instituição no momento é a USP, né, que eu faço pós-graduação lá. E esse opcional, se você quiser escrever também, ele sempre vai aparecer a instituição aqui do lado, ó, junto do seu nome aqui. A data de hoje, né, utilize o comando /today, porque sempre vai pegar o dia que você vai apresentar. Aí, ó, eu coloquei aqui o /today e também coloquei o today também aqui, ó. Coloquei a data lá em cima e coloquei a data aqui embaixo. E quando você inicia o documento, Begin Document, o Begin Document, você tem que colocar o Title Page para ele reconhecer a folha de rosto. Bom, opções para português. A gente já sabe, né? Colocar no preâmbulo o TF8 Input Enc, o T1 Font Enc e o Brasil Babel. Esse T1 Font Enc aqui é só para fixar realmente as duas informações que eu coloquei, tanto na primeira, tanto na segunda, mas se não quiser utilizar, não tem nenhum problema. Então, aqui é a estrutura de um documento. Vamos fazer este documento, eu vou colocar a janela lado a lado agora aqui. Vou tirar, colocar lado a lado aqui. Vamos fazer uma nova apresentação. Curso LaTeX, Matheus, data de hoje. Begin Document, então aqui eu vou apagar tudo que eu escrevi, vou colocar aqui Begin Frame. Aqui eu vou colocar Title Page. Vocês viram que apareceram aqui para eu colocar o meu Frame Title. O meu Frame Title é o título que eu quero que apareça aqui, né? Eu estou mostrando aqui estrutura de comando. Eu vou colocar aqui teste. Aí eu vou criar um novo frame, né? Begin Frame. Agora aqui eu vou voltar para o meu editor. Vou pedir para ele recompilar. Bom, fiz aqui uma primeira apresentação para vocês verem. Vou mostrar o resultado final, né? É essa daqui, então dá para diminuir um pouquinho. Bom, fiz aqui, então esse daqui é a minha folha de rosto, curso LaTeX, Matheus, a data de hoje. E vocês observem que o tema que eu não coloquei nada é o tema default, é o basicão do LaTeX. E se eu quiser incluir os temas como eu estou utilizando na minha apresentação, a gente vai colocar na sequência aqui no Overleaf. Eu estou utilizando o Overleaf aqui com vocês, porque como é um curso de forma remota, se vocês quiserem abrir o Overleaf de vocês, criar uma conta também, pode. E quem quiser fazer no offline, quem já instalou, fique à vontade também. E pode parar a minha fala aqui a qualquer momento. Voltando aqui. Ambientes. Então, podemos utilizar os mesmos ambientes do LaTeX, né, que é o modo texto, dentro do Beamer. Então, a gente pode utilizar alinhamento à direita, alinhamento à esquerda, centralizado, o quotation. Esse quotation que está aqui é para citações. A gente pode utilizar o itemize, o enumerate, o description, tudo.
E esse verbatim que está aqui, esse verbatim serve para eu fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu escrevi o código para vocês? Eu utilizei o ambiente verbatim no Beamer, que é eu poder escrever o código LaTeX para vocês fazer. Então, se isso daqui fosse uma apresentação, um mini curso presencial, vocês estariam vendo isso daqui na projetado, vocês estariam na máquina e estariam digitando. Então, para que eu pudesse digitar este código aqui neste slide, eu tive que utilizar este comando verbatim aqui. E aí aqui tem a opção, né, como utilizar o ambiente verbatim quando você quer mostrar um código para alguém. As caixas, né? Essas caixas azul que eu estou usando, que aparece na cor azul, na cor verde e na cor vermelha, elas recebem seus nomes. Então, por exemplo, a opção azul, que é o block, faz com que a caixa seja de borda azul. O example block faz com que a borda seja verde. E o alert block faz com que a caixa seja com a borda vermelha. Então, ou seja, o próprio nome, ele já é autoexplicativo, né? É um bloco isso, é uma caixa. Então, você pode colocar qualquer informação ali. A cor verde é de exemplo. Então, pode ver que a maioria dos meus exemplos possuem a borda verdinha. E quando eu quero fazer alguma observação, chamar a atenção de vocês, eu utilizo a cor vermelha, como está aqui no slide anterior. Dúvidas, pessoal? Ok. Também a gente pode utilizar algumas caixas de textos, que é utilizando o pacote Fancy Box, como está aqui. E aí temos alguns comandos: Shadow Box, Fbox, Double Box e Oval Box. Como que é o resultado dessas opções? São assim, ó. Tudo que você quiser usar dentro do Shadow Box vai ficar com essa sombra aqui e o texto vai ficar lá dentro. Se você quiser caixa duplicada, né, tem uma caixa e depois tem uma moldura por detrás, é o Double Box. Temos a caixa oval, né, que se vocês quiserem escrever alguma fórmula matemática para enfatizar para alguém ou o resultado final, fica a critério de vocês. E o Fbox, que é a caixa normal, simples. Múltiplas colunas, né? Você escrever um texto e colocar uma imagem ao lado. Então, isso daqui é possível fazer. Como? Da seguinte maneira que eu vou mostrar no próximo slide. Mas aqui é um exemplo que eu mostrei para vocês. Isso daqui é possível. Eu já mostrei isso também com as minhas... Na parte matemática, né? Que eu mostrei o código da matriz à esquerda e o resultado da matriz eu mostrei ele à direita, né, para vocês verem. Isso é possível. A gente utiliza o begin columns. E esse begin columns, e depois você coloca um begin column aqui, o que acontece? Você tem que colocar o tamanho que você quer, ou seja, esse pedaço aqui do texto até o final dele vai ter 60% da página. Então, a página é a borda toda. Então, eu pego da onde começa, eu calculo 60%, vai o texto, e os outros 40%, eu coloco a minha imagem. Observe que eu coloquei a largura que eu quero, então eu utilizei 0,9 de largura, e esse text width é para o texto ficar junto em linha, né? Para ficar acompanhado da figura. E aqui tem o nome da minha figura. Teorema de Pitágoras, .jpg, que deu este resultado aqui. Isso eu estou falando no Beamer. Em documentos de texto que seja fora do Beamer, existem outras maneiras de fazer isso. Então, na apostila tem um outro ambiente que chama o ambiente RAFFig, que é você escrever figuras e colocar o texto ao lado, que também dá certo.
Overlays. Esses overlays, o que significa? Overlays são... Acho que... são quando eu clico em algo que está oculto, ou seja, o comando pause, o que ele vai fazer? Ele vai ocultar tudo que está abaixo dele. Então, vai mostrar somente o primeiro. E depois, no próximo Enter, aparece o outro. No próximo Enter, vai aparecendo. Ou seja, aquilo que a gente já conhece do PowerPoint básico. Lista de tópicos. Primeiro ponto. Cliquei aqui de novo, segundo ponto. Cliquei de novo, terceiro ponto. Cliquei de novo, o quarto ponto. Então, o comando pause, ele faz exatamente isso. Nada de novo. Ó. Isso são coisas que o próprio PowerPoint já faz também. Temas de apresentação. Então, todos os temas que a gente tem, recebem nomes de cidades ou países. Então, ou seja, Hanover, Berlim, Boadilha, Madrid, Singapura, Pittsburgh, Cambridge, Malmo, todos eles são alguns, né? A gente utiliza. E na seção 5.5 eu deixei um link para vocês, mas eu vou mostrar ele aqui para vocês também, que é o Heartwork. Não. Estão vendo minha tela aqui? Então, vamos lá. A minha coluna da esquerda, onde tem Defoe, Ann Arbor, Antibes, Bergen, esses aqui são o nome dos temas. Então, o tema que eu estou usando é o tema Madrid, que eu estou utilizando. Aqui está carregando os outros. E a coluna lá em cima, vou deixar aparecer. Ó, então eu estou utilizando o tema Madrid. Aí aparece como é que vai ficar. E esses outros que estão aparecendo aqui, o que são eles? Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer combinação. Eu posso utilizar o tema Madrid com a cor default. Ou posso utilizar o tema Madrid com a cor Albatross. Eu posso utilizar o tema Madrid com a cor Beaver. E se você passar o dedo aqui para o lado, ó, você tem Beetle, você tem Crane, o Dolphin, Dove, e tudo isso. Então vamos voltar lá no nosso Overleaf. Vamos colocar um tema também. A gente vai colocar aqui, ó, Use Theme Madrid / Use Color Theme. Também vou colocar o Beaver. E vou recompilar. Então aqui, ó, coloquei o tema Madrid, coloquei a cor do meu tema que eu quero, que é o Beaver, e aqui já aparece as coisas. Pronto. Mas eu quero trocar. Vamos ver se tem algum outro diferente aqui. Vamos colocar Wolverine. Pronto, ó, meu tema agora está amarelo. Dá para destacar e chamar a atenção de qualquer pessoa agora. E fica desta maneira. Então, transições. É composta por um único comando. Formato PDF oferece mecanismo padrão de leitura. Então, ou seja, é possível utilizar o frame e pode ser utilizado em qualquer lugar do seu quadro. Cuidados. Alguns softwares possuem diferentes interpretações e suporte para tais efeitos. Exemplo da utilização de transição. Então você vem aqui, Begin Frame, Frame Title, exemplos de transição. E o Transboxing
conteúdo. Aí você escreve o conteúdo do seu quadro aqui e fica tudo conforme você queira. Alguns exemplos de transições. Então aqui você tem cortinas horizontais se afastando, verticais, movimento das bordas ao centro, movimento do centro às bordas, dissolver, efeito glitter. Tudo isso é possível ser feito. Aí aqui eu elaborei uma atividade, né, para que a gente estivesse fazendo isso de forma presencial. A gente tem aqui uma atividade para a gente treinar o Beamer e a gente pode começar a fazer aqui também algumas coisas dessa atividade. E aqui tem o comando inicial para vocês, né? Como eu ia dar a dica para todos, né? Então, Document Class Beamer, Ident First, eu coloquei aqui para ajudá-los. E aí eu coloquei os temas aqui para vocês escolherem. Você tem que escolher apenas um. O Use Color Theme também aqui, deixei algumas opções. E aqui você ia colocar a mão na massa. Lembrando, para aprender mais, então a gente tem o quê? Foi contado um pouquinho da história, como é que a gente pode utilizar o básico da linguagem LaTeX. Então, temos aqui vários manuais de livros, existem livros, manuais na internet, várias coisas, e todos eles são em inglês, algumas coisas em português. Na internet, há algumas listas de discussões, como o Google Groups LaTeX BR. Eu participo desse Google Groups. Como é que funciona? Você digita no Google Groups LaTeX BR, você se cadastra com o seu e-mail, e toda vez que você digita tem alguma dúvida e você manda neste grupo, você recebe um e-mail. Então, no caso, se a Yasmin mandar uma dúvida lá, ela vai colocar o título da dúvida dela, vai explicar o que está acontecendo com ela e ela vai pedir uma solução. Quando ela colocar enviar, eu vou receber aqui um e-mail no meu celular e vai aparecer assim, ó, Yasmin Santos mandou no grupo LaTeX BR, eu abro aqui, vejo a dúvida dela. Se eu quiser responder, eu abro o e-mail e respondo com as opções. Posso compartilhar o meu arquivo text, eu posso fazer um exemplo para ela enviar, eu posso digitar o código de comando e várias pessoas vão interagindo. Então você é um fórum isso de discussão e isso tem ajudado. O Facebook também tem páginas de LaTeX que se você mandar dúvidas lá, tem sempre alguém que vai responder, vai ajudar vocês. Então, opções de mecanismo de busca sempre tem. É fácil encontrar como fazer qualquer coisa em text. Faça uma busca. É claro, a maioria dos resultados vai estar em inglês para vocês. Então, hoje o navegador ele permite que a gente abra uma página em inglês, alemã, francês e faça a tradução da página e tudo flui. E acima de tudo, né? Como já sou uma pessoa que usa o LaTeX já tem 7 anos, então use o LaTeX sempre, vai ajudar muito, muito, muito cada um de vocês. Principalmente quem está na matemática e tendo que fazer essa parte da graduação no ensino remoto. E no fim é só colocar a mão na massa. Então agora, pessoal, eu vou ficar à disposição de vocês. De tudo que eu apresentei, de tudo que foi apresentado, vocês podem me falar o que vocês querem ver, como é que vocês gostariam de aprender, dúvidas que surgem, que vocês têm. Será que isso pode ser feito no LaTeX? Pode ser feito isso no Beamer? Como é que eu faço isso? Qual é o caminho para eu fazer isso? Abre o microfone, um de cada vez. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou parar a apresentação e vou compartilhar somente a minha janela do slide. E aí eu vou deixar lá para vocês e vou ficar aqui olhando quem está levantando a mão para ir interagindo com vocês.
E quando houver a necessidade, eu abro eu paro o compartilhamento só de uma aba e mostro diretamente no Overleaf como é que a gente poderia fazer. Então, se tem dúvidas, podem começar, pode interagir, perguntar, fiquem à vontade, estou aqui à disposição de todos vocês. Eu não tenho dúvida, mas eu achei bem interessante que você mostrou pra gente, principalmente na parte de slide, como eu já falei, é uma parte que eu gosto bastante de mexer. Só que agora é treinar mesmo para conseguir fazer tudo isso, porque não é muito fácil, não. Yasmin, fácil nunca é. Tudo que a gente vai aprender algo novo, a gente precisa de uma certa dedicação. É a mesma coisa as disciplinas que vocês vão ainda encontrar pela frente. Então, você vai achar difícil, vai achar que é um bicho de 7 cabeças, mas na hora que você começa a estudar, você vai aprendendo. É a mesma coisa do LaTeX. Você vê a primeira vez, parece que é um susto, um bicho de 7 cabeças. Aí você começa a praticar algumas coisinhas mais simples, vai devagarzinho, e assim no começo vai indo. Mas assim, relacionado a documentos, ambiente matemático, figuras, tabelas, quem tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, onde que encontra template, como é que faz, querem que eu compartilhe alguma coisa, enfim, só abre o microfone. Mauro, Carlos, Davi, Aline, Gustavo, Geraldo, enfim, qualquer aluno pode abrir aqui o microfone e conversar, solicitar alguma explicação novamente, ou mostrar como é que faz. O template, professor, que você acabou de falar, Oi? você poderia. Template que você acabou de falar, você poderia falar novamente? Posso. Então, vamos lá. Vou parar aqui o compartilhamento e vou abrir. Eu vou mostrar o que eu fiz, né, para o professor Marcos, que é o PDF que, para quem não estava ainda presente na sala, que foi entrando ao longo, quando eu era aluno do Instituto Federal, aí do campus Araraquara, eu via a necessidade de fazer um template para os professores que utilizavam já o LaTeX. Então eu criei esse templatezinho aqui. Eu mesmo desenvolvi ele no offline e compartilhei com alguns professores que já utilizavam o próprio LaTeX em si. Então eu criei, deixa eu ver se eu tenho aberto. Não tenho, mas posso abrir. Nossa, é muito legal, porque acho que eles só usam esse modelo aí, Enfim, a maioria. aí eu criei aqui um documento. Essa primeira linha aqui é a minha configuração da margem. E você pode configurar ela do jeito que vocês querem. Lembrando que o top é o topo da página, então, ou seja, o meu topo da minha página, aqui ele tem essa distância de 1,5 cm. Aqui o button, 2 centímetros, né? Então, se eu pegar aqui que o final da minha página, coloco 2 centímetros para cima, é onde vai estar todo o meu texto e depois automaticamente já vai para a próxima página. Aí aqui eu tenho left e right, né, a distância de 0,5, né, de cada uma das bordas. Então eu venho aqui no finalzinho, ó. Você vê que é bem pequenininho, 0,5 centímetros de cada um, ó. 0,5 da esquerda, 0,5 da direita. Porque como é uma lista de exercício, como é uma prova, então é algo mais informal a sua formatação. Então, quanto mais espaço você tem para digitar o texto, mais acoplado fica
o seu exercício, o aluno ele consegue ler o exercício por inteiro, aí depois você consegue dividir essas coisas. Então esse foi um template que eu desenvolvi, coloquei alguns comandos aqui, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos, deixei aqui como forma de comentário para eles saberem ler o que eu estou deixando, função seno, cossecante, cotangente, tangente, algumas opções aqui do que servem os comandos. Aqui são as cores de abreviação, então cor vermelha, a verde, a verde escuro, azul, e aqui tem a tabela que eu mesmo desenvolvi. Mas, Yasmin, no Overleaf, que está aqui, se eu der um voltar, você tem uma opção do que? Você vem aqui, ó, New Project, e tem aqui, tá vendo a escrita aqui, ó, Template, aqui embaixo, tá bem clarinho. Aqui você tem... Sim, dá para ver, sim. Aí você pode clicar na onde você quer. Você quer um template do Academic Journal, um book, um formato de carta, um homework, uma apresentação que é dado como um pôster, ou... o pôster pôster é aquele pôster que a gente manda fazer de pendurar e apresentação, e aqui presentation é o Beamer. Aqui você pode também fazer um resumê, né, que é o currículo vitae, e aqui você tem teses, né, modelo de teses de dissertação. Então você pode clicar, então vamos pegar aqui um exemplo de apresentação. Tá vendo aqui, ó, tudo apresentação de slides. Você pode clicar nele aqui, vai abrir no seu Overleaf, na sua conta, e depois você vai inserindo o seu texto. Essas coisas que está mostrando é um modelo, você não é obrigado a seguir, você pode arrancar as imagens. Você vê que aqui já tem umas cores diferentes. Tudo isso daqui você pode utilizar a seu favor. Lembrando, né, que isso daqui é só dentro do Overleaf, não é dentro do offline. Mas, se você quer ter o seu próprio template criado, Yasmin, eu fiz o meu próprio template para minhas provas e lista de exercícios da escola. E ela segue esse formatozinho. Eu vou compartilhar o PDF aqui Sim, com vocês. legal. Então eu coloco o nome da minha escola, em cima, terceiro ano de ensino médio, essa aqui é uma avaliação, o nome do aluno, meu nome, a turma e o número e a data. Coloco aqui observações dentro desta caixa. Essa caixa foi feita com aquele comando fbox, que eu mostrei agora há pouco para vocês. E dentro dela eu coloquei as observações. E logo abaixo eu fiz toda a questão. Esta opção de fazer o gráfico aqui à esquerda e os itens a serem respondidos à direita, eu fiz isso no modo texto, coloquei o ambiente correto, é possível fazer isso. Eu não preciso ficar digitando a palavra questão toda vez. Eu não tenho essa necessidade, até porque eu tenho uma opção do text que ele lhe permite fazer essas coisas, que é você utilizar uma única vez. Aqui, vou mostrar. Ó, eu crio um contador. Que tipo de contador eu vou criar? Eu vou criar um contador para minhas questões. E ele vai ser uma lista. Do quê? A primeira palavra vai ser questão. Esse barra Arabic Quest é os algarismos arábicos, né? 1, 2, 3. Então, cada vez que eu coloco um barra item aqui, você tem a opção de item 1, 2, questão 1, 2, 3. E a palavra que eu quero que apareça é questão. Se for uma lista de exercício, eu venho aqui, ó, e substituo para exercício. Exercício 1, 2, 3, 4, qualquer coisa. Então, isso pode ser feito. Aí eu ajusto o tamanho que eu quero que fica no meu texto, eu respeito a minha formatação da página, e depois eu só coloco em negrito o valor da minha questão. Então, eu utilizo somente esse cabeçalho aqui, que é um cabeçalho super simples.
e fica a critério de cada um. Então, você pode ter a sua criatividade, Yasmin, para elaborar qualquer uma coisa, qualquer template. Você, quero criar um, como é que eu posso criar? Não sei. Se você jogar na internet template de prova, template de lista de exercício, você joga lá no Google, vai aparecer um monte de coisa. Lembrando que o Instituto Federal aí de Araraquara tem um template feito no Overleaf, só que eu nunca achei ele. Eu não sei como é que é. O pessoal do ensino médio, eu sei que usa ele quem vai fazer em programação o LaTeX deles, né, o TCC, que é da análise e desenvolvimento do sistema da informática, né, quem é ensino médio que faz informática, eles têm o template e você pode utilizar também. Eu só não sei como é que ele que acha. Mas eu vou pesquisar, eu posso pesquisar com mais calma e posso compartilhar com alguém. Depois, se alguém quiser mandar uma mensagem para mim, eu pego no Facebook, com o Marcos, eu acho alguém de vocês da comissão organizadora aí e compartilho com vocês o template com eles e eles repassam sobre o modelo do Instituto. Então, continuo ainda à disposição de vocês sobre o LaTeX, tirar dúvidas e fiquem à vontade para perguntar. Obrigada, viu, Matheus? Não, por nada. Alguém tem alguma dúvida, perguntas? Bom, como ninguém se pronunciou, então eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Foi muito bom ter esse papo com vocês na Semated. Agradeço aqueles que não conseguiram assistir por outros motivos, que consigam assistir no YouTube depois. Estou à disposição, mesmo que seja dúvidas básicas de iniciante que está começando, pode me mandar, manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp. Vou compartilhar novamente aqui meu WhatsApp, vou digitar ele aqui, ó, para vocês. Então, fiquem à vontade em estar enviando uma mensagem. Não se acanhem, estou aqui para ajudá-los. E, no mais, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, desejo um feriado maravilhoso, descansem, estudem e estudem bastante dentro da medida, também não deixem de ter seu tempinho de descanso. Obrigado pela presença de todos, pela comissão organizadora pelo convite e obrigado por mais uma apresentação desta. Obrigada, viu, Matheus? Obrigado a você, foi muito legal. Em nome da comissão organizadora, né, gostaria de agradecer muito você por ter aceito o convite em participar dessa 10ª Semated, por transmitir para a gente, né, esse mini curso, também por disponibilizar, né, todo o material, né, os slides, e espero, né, que com muito treino a gente ficará aqui no LaTeX igual a você. Eu tenho muito ainda que aprender, mas olha, eu tenho um certo caminho já por ele, de muitas experiências já vividas, principalmente aí dentro do Instituto, por conta das disciplinas de matemática pura, equações diferenciais, cálculo, essas coisas que envolviam mais a parte matemática, inclusive iniciações científicas que eu tive que fazer, e a iniciação científica era tudo em LaTeX, não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu peguei 2 professores que gostavam de LaTeX e falei, maravilha, vou me dar bem. Então,
só seguir. Queria agradecer também, professor, é o Mauro que está falando, né? A Yasmin agradeceu em nome da comissão, mas queria agradecer pela oficina, também o tempo cedido anteriormente, né? Para dúvidas até um pouco além, eu acho, né? Tivemos dúvida de estágio, dúvidas sobre de como seguir o curso, isso que é bastante importante aí para os alunos discentes que estão chegando agora na licenciatura. E prometo também aí, né, tentar quebrar a cabeça um pouco no LaTeX aí, principalmente agora, né, cálculo 3, cálculo 4, diferencial integral agora. Então, muito obrigado. Não, por nada, Mauro, eu agradeço. É sempre bom compartilhar essas experiências que já tive pós-formado, durante formação também, com os alunos que estão cursando e não sabem o caminho a seguir. Então a gente conta um breve relato do que a gente já passou, o Marcos, que tem mais experiência também na área, os outros professores que estão no instituto, que já teve contato com a educação básica também, tem muita experiência a contar também para vocês. E eu só estou aqui agregando um pouquinho de conhecimento na vida de vocês. Mas agradeço o convite e todo o tempo que estive aqui com vocês. É uma satisfação e sempre que precisar, estou à disposição. Professor, Obrigada. Diga. queria fazer a última pergunta. Então, eu esperei acabar as perguntas de matemática. Queria fazer uma pergunta um pouco mais específica. Eu venho de humanas, né? Estou terminando o curso de psicologia e a gente, assim, em consonância com o que foi dito aí, que o LaTeX parece ter uma tendência de se expandir para outras áreas. Em humanas existe uma coisa que está virando, está crescendo aí, que é a análise de discurso e análise do conteúdo. E aí, quando eu vejo essa facilidade do LaTeX para poder fazer categorias, né, na forma de sumários, tá? Eu vi uma aplicação fantástica para isso, né? Porque eu posso, ao mesmo tempo que eu estou digitando o texto, né, transcrevendo uma entrevista, eu vou estar tendo uma ferramenta fantástica para depois categorizar isso, né? O senhor tem conhecimento de alguma aplicação ou de algum grupo que trabalha com isso? Dentro da psicologia, o senhor está querendo Não, dizer? dentro da Humanas mesmo. Alguém que usa a LaTeX para esse uso? Não, eu não conheço ninguém que é de humanos e que utiliza a LaTeX para seus trabalhos. Uhum. Eu fiz o trabalho de TCC da minha melhor amiga de enfermagem. Uhum. E o trabalho dela era contido com várias imagens, Uhum. várias tabelas, e ela estava apanhando com Word. Ela já tinha o trabalho dela todo feito, todo bonito, estava assim, maravilhoso. Só que ela estava tendo problema no sumário. A imagem ficava distorcida, ficava aparecendo aqueles pixels. E aí ela veio me pedir ajuda. Eu falei, olha, ajudo. Eu peguei um pedacinho das minhas férias agora, né, de julho. Eu me encontrei com ela e fiquei, sei lá, 4 dias eu escrevi junto com ela o TCC dela inteiro em LaTeX. A maioria das coisas é tudo parte textual, mas eu fiz para ela, eu peguei o template já da própria universidade, que a universidade onde ela tem a parte, tem os cursos de exatas, então eu baixei o template, ela perguntou para a professora se poderia ser feito, e aí a professora autorizou, pegou o template, trocou o nome lá para o departamento de enfermagem e tudo mais, aí eu peguei e fui fazendo. Ela me passou a parte do texto, eu só fui inserindo e ela entregou. Aí depois teve que fazer inserir a folha de aprovada do TCC, né? Então você tem a folha, você utiliza o celular com aquele scanner para gerar o PDF, manda para o e-mail, baixa e anexa no documento novamente e envia para a universidade fazer o arquivamento. Então, neste caso, ninguém de humanas, biológicas, essas coisas utiliza. Quem eu vejo que utiliza bastante são matemáticos, físicos e engenheiros. Químicos, alguns, não todos. Mas nem todos os matemáticos também utilizam o LaTeX. Nem dentro da universidade, nem todos utilizam, porque tem gente que
não aprende, tem dificuldade, prefere utilizar o Word porque já tem domínio, consegue fazer o que quiser, e ok. Mas, em algum momento na vida, esses matemáticos que hoje não utilizam o LaTeX, já teve que utilizar, ou na graduação, ou na pós-graduação, em algum momento teve que usar. Porque você chega na pós-graduação, o professor de pós-graduação ele é direto e reto e curto e grosso, desculpa, tá, falar isso. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: alguém aqui sabe LaTeX? Se a resposta for não, ele só vira para você e fala: você se vira. Você tem 2 anos, porque a sua dissertação será em LaTeX. É isso e pronto, acabou. Então, tudo isso muda. Então, você está dentro de um ambiente matemático, dentro de uma pós em matemática, você tem que saber. Agora, dentro da humanas, difícil ter. Difícil alguém que utilize hoje. Tá bom, obrigado. Obrigado. Não, por nada. Desculpa se eu não respondi o que foi pedido. Não, claro que você respondeu. Eu queria saber se tem algum grupo trabalhando. Você respondeu para mim que não conhece. Provavelmente, se algum, deve ser muito raro, né? Então, eu entendi a resposta. Mas, assim, você que é da psicologia e da matemática ao mesmo tempo, você é uma pessoa que é da humanas e se quiser publicar alguma coisa em humanas e utilizar o LaTeX, você é o primeiro, talvez. Legal. Mais alguma dúvida, turma? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a gente já pode finalizar então, Matheus. Pode, fica à vontade, Yasmin. Então, obrigada mais uma vez, né? Eu gostaria só de lembrar o pessoal de não se esquecerem de assinar a lista de presença. Já foi enviado para todo mundo no e-mail. E caso surgir algum problema, pode entrar em contato com o professor Marcos que a gente consegue solucionar para vocês na medida do possível. Então, hoje, pessoal, foi o nosso último dia, né, da programação da 15ª TED. E nós esperamos que todos tenham gostado e tirado muito proveito de todas as palestras, oficinas e minicursos que nós tivemos. E a gente espera vocês novamente o ano que vem. Obrigada. E obrigada, Matheus, por aceitar nosso convite, viu? Não, por nada, Yasmin. Agradeço. Espero que no ano que vem tenha SEMATED de forma presencial para que eu possa assistir novamente alguma palestra presencial e saudade do campus. Se tudo der certo, vai ser presencial sim. Obrigada, pessoal.